Chegou a hora do esporte aqui no Tá No Ar, Campinas. Você sabe que sexta-feira é dia de muito esporte, porque vem um final de semana repleto e também tem muito esporte acontecendo no meio de semana para este final de semana, né? Vamos lá, o Wendel Coral traz todos os detalhes pra gente direto da nossa redação. Coral, boa tarde para você. É isso, Júlio. Boa tarde mais uma vez. Um abraço novamente para quem nos acompanha aqui no Tá No Ar Campinas. Agora para falar de esporte, começando pela Copinha, Júlio, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porque nas oitavas de final acabou para o futebol de Campinas, viu? O Guarani foi eliminado para a Ferroviária jogando em Araraquara, no estádio da Fonte Luminosa, 2-0 para a Ferrinha. Um gol no primeiro tempo, logo no início de pênalti, como nós vamos ver nas imagens, e depois o gol que completou o placar na segunda etapa. 2-0, o Guarani teve boas oportunidades até de empatar a partida quando ainda estava 1-0. Mas depois do segundo gol da Ferroviária, veio aquele famoso balde de água fria e ficou ainda mais difícil a situação, né? Porque quando a Locomotiva fez o segundo gol, tinha ainda mais aproximadamente 25 minutos para jogar do segundo tempo. Mas aí com 2-0 contra, é difícil buscar o placar, viu, Júlio? Quando o prejuízo já tá grande desse jeito, para você empatar e depois levar para os pênaltis, é bem complicado. Enfim, o Guarani se despede com uma boa competição, né? O Guarani que foi comandado pelo técnico Jairo Blumer, mas agora volta, né, para Campinas. Inclusive a expectativa é de que alguns jogadores que foram destaques ali da Copa São Paulo de Futebol Júnior integrem o elenco profissional, a começar pelo centroavante, o camisa 9 do Guarani, o João Marcelo, autor de 5 gols do Bugre aí na Copinha. O Guarani no elenco profissional que busca ainda um centroavante com as saídas do Bruno Mendes e também do Caio Dantas, mas enquanto não encontra um homem mais experiente, um homem-gol ali de camisa 9, deve promover ali o João Marcelo para o time profissional. O Guarani perdeu para a Ferroviária, que segue adiante 2-0. Ferroviária pega o Criciúma agora nas quartas de final. O Criciúma que eliminou o Botafogo do Rio de Janeiro, Júlio. Perfeito, Cora. Você quer dizer no caso do Guarani, então, que depois que a vaca vai pro brejo, para desatolar a vaca fica complicado. Ah, é difícil, cara. Sabe quando você sai atrás do placar? Aí, meu amigo, quando começa ruim, Júlio, aí pra voltar atrás fica difícil. É, aí tem que se recuperar, né? Não tem o que fazer. Agora só e ali pra não próxima. tinha tempo pra recuperar, né, Júlio? Tinha só mais 25 minutos, ali não deu pro Guarani. É, exatamente. Bom, continuamos a falar, falamos agora da eliminação do Guarani na Copa São Paulo. Agora nós vamos falar de Corinthians, porque tem Paulistão na área e o Timão estreou. É, o Campeonato Paulista estreou com o Corinthians, inclusive ontem à noite o Corinthians saiu atrás do placar para o RB Bragantino, mas conseguiu a virada. O Corinthians, inclusive, com o time reserva, escalado pelo técnico Ramon Dias, conseguiu a primeira vitória. A gente confere agora como foi esse jogo. No começo da partida, aos 8 minutos, o Bragantino abriu o placar com Lucas Evangelista, depois de um cruzamento do Marquinhos Capixaba. O Corinthians ainda lutou no primeiro tempo, teve um pênalti marcado, o Romero ia bater, só que aí o VAR verificou impedimento, o pênalti foi anulado, não teve cobrança, e aí o Corinthians foi para o intervalo perdendo, mas na volta, logo no comecinho, aos 4 minutos, depois de uma bobeira da zaga do Bragantino, foi tentar recuar a bola de cabeça, sobrou ali para o Thales Magno empatar, ele não teve nem que fazer muita força, empatou o jogo, comemorou com direito à dancinha, o Thales Magno todo estiloso. Depois disso, tanto o Bragantino teve algumas chances, o Corinthians também, mas foi o Corinthians, do jeito corintiano de ser ali, insistindo aos 34 minutos, o atacante Pedro Raul, que há tempos não fazia um gol, aproveitou o tamanho, né? Ele que tem 1,93 m e conseguiu a virada de cabeça depois de um cruzamento. Corinthians consegue os primeiros 3 pontos no Campeonato Paulista e agora se prepara, né? Já pensando na segunda rodada domingo às 6h30 da tarde, no início da noite ali já, o Corinthians pega o Velo Clube, o Corinthians que ao final da partida teve uma imagem muito legal, os jogadores foram até a torcida corintiana que marcou presença aqui em Bragança Paulista, fizeram ali o Poropopó, como é conhecido, né? Realmente mostra como o time está unido com a torcida em busca de um título. O Corinthians não ganha um título já há 6 temporadas, então vai em busca desse Paulistão. Aí começou bem. O Corinthians com o pé direito, conquistando uma vitória importante contra o Bragantino. Olha, os jogadores fizeram até o poropopó ali, você viu, Júlio? Eu sabia que você ia falar um negócio desse. Eu tinha certeza que ele ia. A gente já viu, né? Obviamente, a torcida do Corinthians fazer o poropopó, principalmente de virada, que de virada é mais gostoso, né, Coral? É verdade, Júlio, sem dúvidas. Deixa ainda mais emblemática essa vitória do Corinthians. Mas quem também venceu foi o Santos. Na estreia do Campeonato Paulista, o Peixe recebeu
o Mirassol na Vila Belmiro com 2 gols de Guilherme, um dos destaques do Santos na última temporada, remanescente da equipe, marcou os 2 gols, venceu o Mirassol, a gente confere agora. Na Vila Belmiro, Guilherme fez o primeiro do Peixe contra o Mirassol nos acréscimos do primeiro tempo. Em bela cobrança de falta, Guilherme marcou o segundo dele na partida. No finalzinho do jogo, Yuri Castilho de pênalti diminuiu para o Mirassol. Final, 2-1 Santos. Santos, inclusive, que é o próximo adversário da Ponte Preta, aqui de Campinas, enfrenta a Macaca no estádio Moisés Lucarelli no domingo, às 8h30 da noite. Confronto entre 2 equipes que venceram na estreia do estadual, Júlio. Perfeito. E tem também, obviamente, né? A gente está de olho de formas internacionais, equipes que estão se preparando para os estaduais, gente que está jogando fora, inclusive. Mas tem amistoso internacional rolando também, né? Tem sim, um amistoso inédito. O Internacional de Porto Alegre teve um amistoso contra a Seleção do México. Algo jamais visto, o Inter de Porto Alegre entrou em campo, perdeu a partida. Um resumo do que melhor aconteceu agora. Foi uma abertura de temporada em grande estilo. Além do show de fogos, mais de 43 mil torcedores estiveram no Beira-Rio. No estádio ou em casa, o que todos viram foi o lançamento da nova camiseta colorada. Tudo para começar 2025. Esse enfrentamento, contra as seleções, se é marcante para o torcedor, também é marcante para o jogador. Sobretudo no início de temporada, que tu costuma fazer amistosos mais... com grau de dificuldade que você vai evoluindo até chegar. A nossa pré-temporada ela teve que ser diferente justamente para que tu consiga chegar num momento como esse para enfrentar um adversário mais forte, num nível diferente, Então foi bola desde o primeiro dia. É um amistoso, mas é um jogo importante, um jogo que mostra o início da temporada, que mostra algumas questões que já vinham do ano passado e que precisam estar no mesmo nível esse ano. Em campo, dificuldades. Normal no início de temporada, e que só não foram maiores porque Antony, o substituto de Rocher, foi bem em 1, em 2, em 3 tentativas dos mexicanos. A gente está aqui para ajudar o grupo, a gente se prepara, a preparação ela não é só antes nos treinamentos, acho que é no descanso, acho que tem muita coisa que envolve toda essa preparação e a gente está aqui para ajudar o grupo, acima de tudo. Eu acho que fazer a minha parte ali foi fundamental, sim, mas acho que todo o grupo, de alguma maneira, se entregou e deu o seu máximo para que a gente tentasse pelo menos sair com empate. Não foi possível, mas volto a falar, tem correções para fazer e quarta tem um jogo importante, que é a estreia do Gaúcho. Só que nem Antony conseguiu parar Lira, que fez 1-0 para o México. Na velocidade e na precisão de Ruvalcaba, a seleção ampliou ainda no primeiro tempo. A melhor oportunidade do Inter foi essa, com Valência. Depois do intervalo, o jogo ficou morno. Com o placar favorável, a seleção mexicana administrou o resultado. Wanderson arriscou uma vez. E após a jogada de Alan Patrick, teve uma outra chance. Sem sucesso. A noite de celebração não terminou como esperado. Eu creo que é o primeiro jogo e nos sirve muito para testar como estamos, como está o equipo e bueno, agora de aqui em adelante empezar a mirar lo que viene. A versão 2025 de Roger e companhia ainda vai ganhar reforços e receber ajustes. O fato é que o dia 16 de janeiro passou e, independente do resultado, ficou marcado na história. Sem dúvida nenhuma, algo inédito, O Internacional jogando contra a seleção do México. Vimos aí, Júlio, 2-0. O Inter que estreia no Campeonato Gaúcho no dia 22. Na próxima quarta-feira, 7 horas da noite, enfrenta o Guarani da cidade de Bagé. O jogo vai ser em Bagé, é uma cidade que fica aproximadamente 380 quilômetros de Porto Alegre. O Inter estreando na temporada de forma oficial, portanto, fora de casa na próxima quarta, viu, Júlio? É isso aí, meu amigo Wendel Coral. O Guarani e a Ponte Preta jogam no final de semana, Coral? Jogam sim. O Guarani joga amanhã, já no sábado. Enche a tela com o Coral. Enche a tela com ele aí. Pode falar os jogos do Guarani e Ponte Preta. Opa, maravilha, Júlio. O Guarani joga no sábado, a partir das 4 horas da tarde, contra a Internacional de Limeira, no estádio Major Levi Sobrinho.
Já a Ponte Preta, como já dissemos, joga no domingo contra o Santos, às 8h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Ah, você veio aqui? Você tá bom? Eu tô bem, e o senhor? Graças a Deus. Então Tá tá tudo bom. bem também. Olha- Você vê, você vai trazendo todas as informações do esporte, você entrou de forma brilhante logo no primeiro bloco, trazendo aquele Certo. acidente ruim, né, de avião, que vitimou algumas pessoas da cidade americana. E hoje, brilhantemente, traz do esporte também. Você vê que... Vem um pouquinho mais pra cá. Vamos pra cá. Aqui, ó. Esse. Tá vendo? Aí fica show, né? Você vê que... É o seguinte. Vai. Queria desejar pra você um ótimo final de semana. Muito obrigado. Obrigado pelas informações do esporte, viu? Que o senhor traz aí todo dia aqui no Tá No Ar Campinas. Wendel Coral trazendo todas as informações direto da nossa redação. Você vê que o pessoal falou, não, vai lá, porque, ó, que é a Dona Maria. A Dona Aguinha. Maria só traz água pra mim. Já foi melhor. Pro Fábio Oliveira, É ela suco. faz suco. É. Tem, e você sabe que essa semana a Dona Maria, ela fez até curação. É, eu Pra fiquei ele. sabendo. Inclusive, o Fábio tá voltando da externa com o nosso cinegrafista Marcos Gatti. O suco já está ficando pronto. Ah, é? Você sabe de outra coisa, Júlio? A gente tava dizendo aí, né, algo inédito, o Internacional enfrentando uma seleção, né, no caso da seleção do México. Algo inédito agora também, fiquei surpreso positivamente. Uma honra estar aqui ao seu lado, viu, Julinho? Ah, é isso aí. Clarquinho, quente. Você veio fazer o poropopó igual os corintianos ou não? Não vamos fazer poropopó, mas Não. vamos pro rápido intervalo. Vamos Bora. sair do intervalo daqui mesmo. Solta o intervalo que a gente volta no Tá No Ar Campinas em instantes pra você. Tá No Ar Campinas volta já, ó quem tá na produção aqui, ó.